Meu nome é Edivan Oliveira. A gente está aqui na disciplina IA para devs. Meu nome é Eduardo e eu vou seguir na sequência do Edivan a explicação a respeito da classificação dos tumores. Meu nome é Igor Gonçalves Lima. Eu vou dar uma introdução aqui do nosso trabalho. Vou explicar ali em geral como que a gente tratou os dados. O nosso trabalho, ele principalmente foca ali na classificação binária de tumores mamários, né? Ou seja, identificar se um tumor é benigno ou maligno. Para isso, a gente utilizou o dataset do Wisconsin Breast Cancer, né? Ele é bastante conhecido e representa um cenário bem real de exames clínicos ali, com várias características que foram extraídas das células do tumor. E aí o principal objetivo aqui não é só classificar corretamente, mas de fato ajudar em um contexto de triagem médica, né? E nesse tipo de problema é importante falar que nem todo erro tem o mesmo peso, né? Porque se um modelo ele classificar um tumor benigno como maligno, isso pode gerar exames adicionais e até uma preocupação ali. Mas se ele classificar um tumor maligno como benigno, a gente pode deixar de tratar um câncer real, né? Então, por conta disso, o nosso foco principal ele foi maximizar o recall da classe maligna, né? Então, identificar ali o máximo possível dos casos realmente malignos, e isso faz com que a gente reduza os falsos positivos, né? Que são os casos mais críticos, né? Aqui a gente tem as bibliotecas que a gente está usando no projeto, tá? Não vou me aprofundar muito, mas ao longo da apresentação a gente fala um pouco mais delas. Logo em seguida aqui, de forma bem simples, tá? Nós fizemos a carga de dados aqui, né? Importando o nosso arquivo CSV. E aqui a gente definiu ali qual seria, né, a nossa coluna-alvo, né? Que no caso foi de diagnóstico, né? De benigno ou maligno. E para esse caso a gente setou de uma forma binária ali, a gente setou 0 para casos benignos e 1 para malignos, tá? A gente entra aqui na parte da análise exploratória dos dados, tá? A EDA. Essa etapa aqui ela é muito importante aqui na análise dos dados, porque ajuda a gente a entender o comportamento deles ali antes de aplicar qualquer modelo. E aqui a gente consegue ver aqui que existem escalas bem diferentes entre as variáveis, né? Como exemplo, área versus textura. E foi isso que incentivou a gente a usar uma padronização, né, dentro das pipelines, além também de a gente fazer uma confirmação ali e verificar os valores ausentes que estão no dataset, tá? E aí, partindo para essa figura 1, né, de distribuição das classes, aqui a gente consegue verificar o balanceamento do dataset, né? Claramente a gente consegue ver que existem bem mais casos benignos do que malignos, né? E aí a gente consegue confirmar esse desbalanceamento, né? Não é extremo, então isso vai impactar diretamente o modelo, até porque ele tende a prever mais benigno. E aí, para isso, foi com essa análise que levou a gente a usar uma validação cruzada estratificada, né, até para manter essa proporção nos dados, tanto de treino quanto de teste. Então aqui a gente tem a nossa primeira matriz de correlação, né? Aqui a gente vai analisar o quantas variáveis elas estão relacionadas entre si. Um pouco mais abaixo a gente tem a mesma matriz um pouco mais refinada, né? E o que a gente consegue observar é que são grupos de variáveis altamente correlacionadas. Então a gente tem, por exemplo, o raio, o perímetro, a gente tem a área, e isso acontece basicamente por uma questão geométrica, até porque a gente está tratando do tamanho dos tumores, né? E na prática, isso significa que o modelo ele recebe várias variáveis com informações muito parecidas, né? E isso pode gerar ali uma certa redundância, né? E fazer o modelo dar um peso maior exagerado para esse tipo de característica. Então aqui a gente tem o gráfico de densidade, né, o KDE. É aqui que a gente vai comparar, né, como cada variável ela se distribui entre benigno e maligno. No código a gente separa os dados por classe e plota as distribuições. E aí a interpretação principal desse gráfico é que quando as curvas elas estão bem separadas, a variável ela ajuda a distinguir as classes. Porém, quando há uma sobreposição, a separação é bem mais difícil. Ou seja, essas regiões de sobreposição ela vai indicar onde que o modelo ele vai tender a ter mais erro, né? Isso já mostra um certo problema com o nosso modelo, porque ele não é perfeitamente separável, né?
Aqui a gente tem, a gente criou aqui uma radiografia, né, da forma das variáveis. Aqui a ideia foi basicamente verificar se essas distribuições são simétricas ou assimétricas. A maioria dos dados que estão aí, eles ficam em valores baixos para médios ali, né? Os valores altos, eles são raros, mas aparecem. E aí, nesse caso, é o que a gente chama de outliers, né? E as variáveis de erro, elas ficam bem próximas de zero na maior parte do tempo ali. E aí aqui é só uma visualização ilustrativa que a gente fez, né, o PCA. Aqui a gente reduz todas as variáveis para duas dimensões. Então, o que a gente consegue observar é que existe uma separação entre benigno e maligno ali, mas, que nem eu comentei em um gráfico anterior, a gente tem essa sobreposição, ou seja, as classes elas são parcialmente separáveis, mas não completamente. E aí isso reforça que nenhum modelo ele vai ser 100% perfeito, né? Então, só resumindo de forma simples essa primeira parte, a gente entendeu como os dados eles se comportam, a gente ali identificou as limitações, como principalmente essa parte da sobreposição entre as classes, e define uma prioridade bem clara, que é maximizar o recall da classe maligna. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a divisão, né, dos dados, para a gente poder treinar os modelos. Então a gente está utilizando ali a funcionalidade do Train Test Split. A gente está usando a boa prática de separar em 20% os dados, onde a gente está passando X e Y, né, que são nossos dados ali que foram extraídos, todas as targets, a target e todas as features, né, que são as colunas. A gente está passando ali o random state, que a gente está escolhendo como 42, que foi definido lá junto com as bibliotecas lá em cima no começo. E a gente está definindo o stratify, que é justamente, pela análise que foi feita anteriormente, a gente consegue ver que não é tão balanceado. Então, o stratify é justamente para a gente balancear todos esses dados para não ficar desigual, tanto nos casos de treino quanto nos de teste. Para a gente conseguir validar quais seriam as melhores opções, a gente decidiu usar alguns modelos que a gente vem conhecendo. A gente começando ali pela regressão logística, tá? Ela é normalmente utilizada mais para classificação. Então, ela vai pegar ali várias características, no caso, as colunas, né? Como a textura, a área, a densidade, e ela vai fazer uma contabilização desses dados e vai gerar um percentual em cima disso, para que quando a gente for passar os modelos para ela fazer as validações, ela usar isso como a comparação em cima dela. Já o SVM, ele utiliza já a segregação, a separação desses dados, né, e o agrupamento dos mesmos. No nosso caso é interessante porque a gente tem maligno e benigno, né, dois cenários, então ele faz a separação dos dois, traça uma linha no meio dos dois, para que quando vier as validações em cima, ele consiga classificar para qual lado da linha que ele vai jogar e ter o resultado aproximado. Já para o KNN, que é do seu vizinho mais próximo, né, a gente definiu ali que a gente definiu não, ele trabalha pegando os dados, né, e ele faz ali a levantamento de cada uma das colunas, características, para que quando ele for fazer a validação, ele faça a comparação, para ele saber qual é o mais próximo ali. Então ele vai ter um grupo, né, onde certas características, e quando ele for avaliar, ele vai fazer a proximidade para saber se é maligno ou se é benigno. Tá? E aí o Random Forest, vou chamar o Eduardo para ajudar a gente na explicação aqui. Basicamente, explicando de uma forma que dá para aplicar no nosso mundo, seriam a ideia de vários especialistas a classificar o mesmo exame, cada um com um olhar diferente um do outro. Ver o caso por ângulos ligeiramente diferentes, como se tivesse visto uma amostra e notas de um doente em combinação poucos distintas um do outro. Cada especialista é uma árvore de decisão, basicamente um fluxo de perguntas de tipo isto é maior que X, está chegando a benigno ou maligno. O Random Forest junta a opinião de muitos desses fluxos. A decisão final é a que mais vota, né, a que mais ganha. Se a maioria disser maligno, o modelo diz maligno. Né? A ideia é um fluxo que pode enganar-se, mas muitos olhares diferentes, por norma, acertam mais e ficam menos presos a um único padrão. Né? Em poucas palavras, vão se dizer muitas regras de decisão em simultâneo, cada um treinando de uma forma um pouco diferente e no fim prevalece o que a maioria decide. Explicando um pouco a respeito do que a gente implementou no Random Forest, a questão do modelo modelo N-Estimator, que é 200, 400, é a quantidade de árvores que a gente vai utilizar. Mais árvores é igual a maior estabilidade.
O MaxDiff, None, 6 e 10 que implementamos, profundidade das árvores. Basicamente, o None seria cresce até o máximo, 6 ou 10 é o limite de crescimento, né? Evita o overfitting. E o Min Sample Leaf, 1, 2 e 4, é o mínimo de dados por folha. 1 mais detalhado, 4 mais generalizado. Puxando já essa ideia da explicação que o Eduardo trouxe de cada uma das configurações, né? A ideia aqui foi a gente criar uma pipeline para que a gente conseguisse validar vários modelos, né? Então vocês podem observar ali que a gente colocou a regressão logística com a NN, né? E cada um tem as suas configurações. Por exemplo, ali na pipeline da regressão logística, onde a gente tem o standard scalar, né? Para deixar tudo mais equilibrado. Tá? E definitivamente na regressão logística ali, a gente tem, por exemplo, o máximo de iterações que a gente colocou 3.000, né, e o handle state, que é igual ao que a gente colocou lá na divisão dos testes. Tá? E aí, indo para, de fato, a parte da execução um pouco lá para baixo, a gente tem aí a execução dela, né, onde a primeira linha ali a gente está coletando cada um dos modelos que foram criados lá em cima, né, então a gente vai receber a pipeline ali, depois a gente itera sobre cada uma delas percorrendo, né, e fazendo o cross-validate, tá, que é a validação básica ali, cruzando os dados, tá, que ele vai receber na baseline, e para a gente ter o reforçamento, a certeza, a gente utiliza o Grid Search CV, né, que ele vai fazer ali o recall. Ele tem ali no score dele, onde ele vai receber essa propriedade para ele saber que ele tem que fazer isso. E aí, no final, ele faz ali o fit com o grid, né, que é onde ele recebeu já os dados do grid CSV. E aí, com isso, a gente vai receber o resultado de cada um deles e vai colocar nas linhas, onde a gente vai ter todo o resultado, tanto dele treinando no modelo padrão, quanto ele fazendo o recall. Um pouco mais para baixo, a gente consegue ver ali onde ele tem os modelos, né, mostrando cada um dos modelos, a gente pode ver a acurácia do treinamento normal esperado, e na última coluna a gente tem o Best Recall, que aí a gente consegue fazer as diferenciações para verificar qual os melhores modelos que ele está recebendo os melhores resultados. Então, basicamente, aqui no gráfico a gente fez um ranking de recall após os ajustes. Ele lê a coluna Best Recall from Grid. Então, a ordem ficou basicamente da regressão logística, está ganhando, SVM, Random Forest e o KNN. Basicamente, ajustamos tudo com o mesmo critério, que é o recall, em CV. E a regressão logística ofereceu melhor combinação em hiperparâmetros para o que a disciplina pede. Seguindo aqui, a avaliação no conjunto de teste basicamente é uma interpretação das métricas no teste. O relatório síntese mostra precisão, recall e F1 por classe. Para o nosso objetivo, olhamos com atenção o recall, né, que foi mais específico em questão do tipo de análise. Seguindo aqui, matriz de confusão de teste da figura 8, basicamente são valores reais que a gente exportou no arquivo Confusion Matrix CSV de teste, modelo final LR. Seguindo o verdadeiro benignos, a gente teve 71 certos e um benigno classificado como errado, então só teve um erro nesse lado. E verdadeiros malignos, a gente teve 40 certos e 2 malignos classificados como benignos, então são falsos negativos. O tipo de erro que a métrica recall procura reduzir. Em termos de narrativa, há 2 doentes malignos colocados do lado do benigno. Seguindo aqui para a figura 9, o A ou C no teste messages JSON que a gente exportou está em mais ou menos 0,995. A curva aproxima-se muito do canto superior esquerdo, né? A ROC não é o que escolheu o modelo, mas mostra o risco vantagem entre o que chamamos falso positivo e falso negativo. Com a UOC alta, o sinal de probabilidade está geralmente bem calibrado para o binário em que estamos a trabalhar. Com isso a gente consegue chegar na conclusão do nosso projeto, né? Onde a gente, através de várias validações e de vários modelos, né, chegando à conclusão de que a regressão logística se saiu melhor, né? E com isso, juntando com o recall, né, para fortalecer a redução dos erros, a gente consegue concluir que esse modelo ele pode ser utilizado, né, para apoios, tá, na área da saúde, para direcionamentos. Não chega a ser algo 100% assertivo, tá? Visto que no recall para benigno a gente teve 99%, mas para maligno a gente teve 95%, que justifica os 2 erros lá. Então ainda ele é mais um direcionador do que um decisor final.
sendo necessário sempre a avaliação médica no final. Então dá para ser utilizado como apoio.